Povo abençoado, graça e paz, Café com Deus começando. Gente, hoje mais uma vez estamos aqui para entregar a você um programa incrível. Hoje nós abordaremos o tema Bebê Reborn ou Igreja Reborn. Polêmica, não? Interessante esse tema. Fique conosco até o final e com certeza você vai extrair um conteúdo que vai enriquecer o seu conhecimento e vai te abençoar. Claro, gente, eu não poderia começar o Café com Deus sem a presença do meu querido convidado, pastor César Ferreira. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli. Muito obrigado a toda a audiência que tem prestigiado, que tem compartilhado, se inscrito. E à medida que esse programa for caminhando, fazendo sentido, envie para alguém, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vai ajudar, né? Com certeza. Vai orientar. Glórias a Deus. Gente, vamos então fazer os primeiros movimentos do nosso programa de hoje. O tema é interessante porque nós vamos falar a respeito desse bebê reborn. Foi um assunto que você deve ter acompanhado, pastor César. Sim. Permeou as redes sociais por muitos dias, ainda está permeando as redes sociais, né? As redes sociais que nós conhecemos, né? Como Facebook, Instagram, enfim, e outras redes. E a gente sabe que eles são bonecos hiperrealistas, muito bem feitos, muito bem desenhados, num formato que ele se pareça o máximo possível com o bebê real. Eu mesmo já em loja de brinquedos, eu encontrei esses bebê reborns. E assim, é curioso, pastor César, como eles são cunhados em detalhes que você não acredita. Como alguém pensou nisso? Sim. Você já viu? É uma coisa assim chocante. Chocante porque confunde. Claro que tem, dependendo da qualidade que é feito, né? Você percebe imediatamente, mas claro, dependendo vamos dizer, da marca, que eu não sei como funciona isso direito, é impressionante e num primeiro momento confunde totalmente. E a gente não sabe se aquilo realmente é um bebê de verdade ou um brinquedo. Se você vê no colo de uma mãe enrolado no cobertorzinho, você se confunde. Exatamente. Né? Porque a textura de pele, a cor da pele que eles implantam ali, a tecnologia ajudou muito isso, né? Sim. A questão da cor da pele, a textura da pele, os traços, né? Isso realmente é impressionante. Parabéns aí à indústria de brinquedos, né, por essa criação do bebê reborn, que tem sido aí um fator de muitas mulheres acabarem colecionando esses brinquedos, né, brinquedos hiperrealistas em tamanho real, com peso real, né, é muito legal. Nesse sentido, eu fico com o senhor para reconhecer e parabenizar essa indústria, porque realmente é um negócio impressionante e nesse sentido vale realmente um parabéns pela produção tão bem feita. É muito bacana. De um negócio desse. É muito legal. Mas a gente sabe, pastor César, que no meio disso tem uma crítica também. A crítica, por exemplo, na área da psicologia, do apego desnecessário a uma coisa que não é verdadeira, mas que imprime em mulheres que, de repente, não têm filhos, ou que têm filhos e querem colecionar. Então, gera-se uma expectativa de um certo cuidado, né? Então, a gente vê isso e houve muita crítica nessa questão, e a gente vê até vídeos na internet, reels, né? São pequenos vídeos, onde homens, rapazes, meninos brincam com os bonecos e chutam, e vão levar para brincar no parquinho. Hoje é meu dia com o meu bebê reborn. Aí bota a criança lá, o bebê, criança não, já falei criança, né? O bebê no balanço, daqui a pouco ele chuta e joga, né? Então, assim, é interessante a gente perceber que isso produziu algo na sociedade, né? Num primeiro momento, quando eu acessei os primeiros vídeos, ainda tinha um tom de um brinquedo novo no mercado, e até então parecia algo normal, natural, de uma novidade a mais aí, que toda hora tem uma, e no meu entendimento ia ficar nisso, só que não. Verdade.
Olha que legal. Alguns colecionadores do bebê reborn, reborn é uma palavra do inglês chamado renascido, né? Renascido. Eles tratam esses, são até os entusiastas, né? Eles tratam os bebês reborn como se fossem seus filhos, pastor César. Como se fossem, de fato, seus filhos, cuidando deles, dando-lhes a atenção, dando nomes. Há pais e mães que dão nomes e cuidam deles, né? Cobrem na hora de dormir, simulam uma entrega de uma mamadeira, né? Tudo simulado. Compram roupinhas e até levam eles para passear. Então, eles imitam muito a realidade. Tem pessoas que dizem que mulheres, por exemplo, que planejam ter filhos, fazem até um treinamento de como seria o meu dia com um serzinho que eu tenho que dar atenção, que é o bebê reborn, e a mãe depois pode ser uma criança, né? Então isso gera um apego emocional muito grande, que inclusive a psicologia criticou bastante, o excesso de cuidado e de apelo para essa questão. Por que a gente faz esse primeiro movimento, pastor César, falando do bebê reborn e fazendo essa alusão à igreja reborn? Porque eu acredito que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja ela está imitando muito e se parecendo pouco real. E eu quero começar também com uma frase interessante de um escritor americano chamado John Updike. Ele escreve no seu livro A Month of Sundays, ou seja, um mês de domingos na tradução. Olha o que ele diz. Em geral, as igrejas tinham para mim a mesma relação com Deus que um outdoor tinha com a Coca-Cola. Promovia a sede sem saciá-la. Olha essa frase, que interessante. Então, assim, nós estamos vivendo, pastor César, eu quero deixar você comentar, será que nós estamos vivendo um tempo de igrejas um pouco, eu estou economizando, tá? Sim. Um pouco artificiais ou muito artificiais no seu projeto de trabalho? Porque a gente está vendo um surgimento, assim, avassalador de igrejas. Isso, inclusive, foi tema de um podcast que fizemos no ano passado, né? Sobre a mercantilização da fé, a marketização da fé, igrejas que nasceram com o intuito, você percebe que parece que puramente comercial. Então, eu quero emprestar um pouquinho desse podcast para nós hoje, para a gente avaliar o seguinte: será que nós não estamos vendo igrejas artificiais, ou seja, elas promovem uma sede, um desejo que elas não conseguem de fato saciar? Fica livre para comentar o que você quiser. Ok. Isso é tão, assim, interessante, o paralelo que a gente está fazendo, porque quando surgem esses bebês, pegando o gancho do tema tempo de todo, hoje... bebê reborn e igreja reborn. Exatamente. Quando surge essa explosão aí nas redes sociais, eu imagino que vai passar e vai ficar nisso. Uma novidade que encanta até mesmo quem nunca vai adquirir um brinquedo desse. O realismo. Certo. Só que a coisa escala e o problema não está em quem adquire esse brinquedo. O problema está quando isso cai numa condição em que a relação do indivíduo com esse brinquedo toma uma proporção que aí a gente percebe que realmente é necessária a presença de profissionais da psicologia para discutir e alguém debater. Da família para dar um toque, né? Porque, na verdade, pastor César, o brinquedo em si não tem problema. Com certeza, é mais ele um brinquedo. Ele não é problemático, mas é como se faz o uso desse brinquedo. Essa relação, a tal ponto que eu vi uma matéria de uma igreja na Bahia, uma igreja católica, que precisou colocar um edital, né, para a comunidade, de que eles não batizariam um bebê como esse. A tal ponto porque a paróquia eu li essa matéria. Percebeu que a coisa ia escalar, porque um sujeito antes tinha ido lá para batizar um cachorro. E o padre disse que eles não batizavam cachorro, né? Então, assim, tomou uma proporção que a gente percebe que aí o problema não é o brinquedo, mas a relação
de alguma defasagem que não é minha área, psicologia não é minha área, é a vossa, para interpretar esse negócio. E quando a gente vê essa relação, né, essa analogia de bebê reborn, reborn ou real, no caso de uma igreja real e uma igreja que se parece, nós estamos dentro dessa situação. Por quê? Eu vou dar alguns contornos. Às vezes existe uma preocupação, e essa preocupação em si, até então, não é problemática. Existe uma preocupação em estabelecer um espetáculo enquanto culto. Excelente. Se pensando numa experiência do auditório. Uma experiência imersiva do auditório. Isso, uma experiência mesmo em que isso envolve som, luzes, estética, a liturgia, tudo realmente uma grande festa, e até aqui não tem problema nenhum. Não há problema nenhum. É tanto que a gente fala, né, a Bíblia hoje no celular, mas na Reforma Protestante a grande revolução foi a imprensa, porque até então eram rolos, manuscritos, Sim, dificílimos de comprar, de adquirir, porque era raríssimo e caríssimos caro. E manuseio também. Muito difícil de escalar a nível de distribuição, e veio essa revolução. Então, quem tinha uma Bíblia impressa no século XVI era um abençoado. Olha, você tem um celular impresso. Era um negócio fantástico. Então, nós não somos contra esse tipo de coisa. Claro. Mas o problema é que existem movimentos no nosso meio que realmente dão muita ênfase à estética, ao show, ao espetáculo, Ao visual. à experiência do indivíduo. Certo. E quando você ouve a pregação, a exposição da palavra nesses palcos, você diz, meu Deus, não corresponde àquilo que apresenta. Eu diria, não tem vida. Não tem vida. O bebê reborn não tem vida. Pastor. Exatamente. Se parece. Ele é inanimado, ele E parece. aí a gente cai naquilo que Paulo denunciou já no primeiro século, em 2 de Coríntios 11, quando ele diz para a igreja, o meu temor é que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus e passem a seguir. Olha o que ele fala, 2 Coríntios 11. Um outro Cristo, um outro evangelho e um outro Espírito. Então é Cristo, é evangelho e é Espírito, só que é outro. E quando nós lemos Gálatas, se Gálatas fosse audiobook e alguém fosse clicar do meu lado para ouvir, eu ia dizer assim, ó, diminua o volume, porque Paulo aqui fala 3 tons acima. Tamanho desespero. E qual era o desespero? O desespero é que as igrejas da Galácia estavam sendo atraídas ao judaísmo. Ou seja, tempo, né, pastor se César? pareciam igreja, mas deixaram de ser. Certo. E se Paulo não escreve Gálatas, Deus não ia permitir isso nunca, mas digamos, né? Absurdamente. Se Paulo não escreve Gálatas com o tom e com a tinta tão forte que ele imprime nessa carta, talvez a igreja hoje, ou o cristianismo, seria um puxadinho do judaísmo. Em Gálatas, Paulo risca o chão, dizendo assim, não, a igreja não vai se transformar num puxadinho do judaísmo. Judaísmo é judaísmo, cristianismo é outra coisa. E alguns acreditam que o cristianismo é a continuidade do judaísmo, é outro debate. O ponto aqui é que há 2000 anos atrás, os apóstolos já se posicionavam prevendo o nascimento de uma igreja reborn. Então, nós estamos hoje, claro que é uma outra leitura, uma outra embalagem, mas o problema é o mesmo. Igrejas que parecem igreja, mas não são. Você acredita que a igreja reborn, esse termo, jargão que a gente cunhou aqui, ela tem pouca teologia e ela pode ser diluída também, os dois? Sim. Porque ela tem uma deficiência que faz com que ela não seja de fato real. Ela imita a Bíblia, ela imita, mas não aquela imitação que Paulo diz. Uhum. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso aí ela é maravilhoso. Imita, ela atrai com um visual bacana, você bem pontuou aqui. Então, assim, ela tem uma deficiência teológica? Tem, aí que está o grande problema, porque 1 de Coríntios 3, Paulo fala assim, eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, o qual é Cristo.
Paulo está falando assim, pessoal, uma igreja séria, e por séria eu me refiro bíblica, cristocêntrica, o fundamento dessa igreja é Jesus. É Jesus. É tanto que Paulo fala assim, se eu sou perseguido, né, não sou ovacionado, não sou popular, trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus, é porque eu não agrado os homens. Paulo está dizendo com isso o seguinte, a verdade não é um concurso de popularidade. Então hoje, a gente percebe, né, e aqui a gente está falando com todo cuidado, temor e tremor, mas é necessário denunciar que chegamos num ponto em que os falsos pastores, apóstolos, evangelistas, igrejas, instituições, se parecem demais com uma igreja séria, com uma igreja cristocêntrica, Chamam a atenção. com uma igreja bíblica. Parece demais. Então, o leigo, os pequeninos olham para isso e dizem assim, poxa, ali tem Bíblia, ali tem Jesus, ali falam do Espírito Santo. Então, domingo mesmo, um querido na nossa igreja chegou para mim e mostrou um vídeo, falou assim, escuta isso aqui é rapidinho. Eu ouvi, era sobre um corte sobre um professor aí muito conhecido nas redes sociais, conhecido, querido, em uma determinada matéria. Ele realmente é um mestre, não vou citar aqui a matéria, porque senão vocês vão já associar a pessoa. Ele é um mestre realmente, é a formação dele, mas a teologia dele é bastante duvidosa, porque ele vem de uma seita. Então, quando eu ouvi o vídeo era escatológico e o trechinho falava, ele dizendo que não existe condenação eterna, porque um Deus que ama, como se revela no Evangelho, jamais se alegraria com pessoas eternamente sendo condenadas ao lago de fogo e enxofre. Então ele disse, isso é um absurdo. O irmão falou assim para mim, pastor, isso aqui condiz? Eu falei, jamais. Então, como esse professor que está dando essa orientação bíblica, entre aspas, é um cara de renome na matéria que ele domina, tem peso. Muitos crentes leigos que ouvem os podcasts que ele vai, as entrevistas que ele dá, os vídeos que ele tem, acabam dizendo assim, uau, que impressionante, porque tem uma expressão de Santo Agostinho, né? A gente fala santo na perspectiva só da literatura, porque ele é conhecido assim, ali no 4º século. Ele dizia, toda a verdade é verdade de Deus. Com isso, Agostinho está dizendo assim, se você lê uma poesia e o cara é ateu, e alguns trechos na estrutura literária Sim. faz sentido, essa verdade é verdade de Deus. Se é um filme, se é uma música, qualquer área do conhecimento humano, aonde você encontra uma verdade ontológica, lógica, uma verdade por princípios, é uma expressão de Deus ali. A teologia chama de graça comum. Agora, a gente pode ouvir um ateu falando muito bem da Bíblia e concluir o quê? Que esse cara é nascido de novo? Não, gente. Não. Então, assim, é muito sério o que a gente está trabalhando aqui. O tema é um tema, aparentemente, parece uma chacota, mas não estamos brincando, porque é coisa séria. Claro. Para demonstrar para a nossa audiência o nosso cuidado e o nosso temor e tremor de que realmente existem instituições que está lá, igreja evangélica, mas quando você senta para ouvir, não tem nada ali do que se possa dizer que lembra Jesus. É muito sério e muito perigoso. Pastor, e nessa nossa reflexão, como você bem disse, nessa nossa denúncia, quais os perigos para o leigo que frequenta uma igreja que tem todas essas características? O que isso pode desenvolver ou desenrolar na vida espiritual dessa pessoa? Se é que assim a gente pode dizer. Quais os prejuízos? Olha, o Paul Washer, ele diz, né, que o falso profeta é um juízo de Deus para o falso crente. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, vocês se merecem. Esse é um ângulo. O outro ângulo é que quando a gente lê Apocalipse 18, e a gente trabalhou aqui no ano passado num podcast muito bom, tem vários aí que você pode entrar e
se divertir no Pode, melhor dos sentidos? pode. Apocalipse 18, Deus está falando ali por meio do Espírito Santo, através do apóstolo João. Fala da Grande Babilônia. Grande Babilônia é um projeto do anticristo, né, da tríade que imita a Trindade, a Santa Trindade. E essa tríade, ela vem também, assim como Jesus tem uma noiva, Satanás tem a grande prostituta, que é uma combinação ecumênica de religiões globais. E nós já vemos aqui no Brasil e bem perto de nós aqui em São Paulo, igrejas que até ontem eram relevantes pelos seus púlpitos tão brilhantes, tão impressionantes de eloquência, de sabedoria, de conhecimento, mas que hoje flertam com um evangelho progressista. Teologias liberais. 4.0, um negócio assim impressionante, a curva que sai fora realmente assim do que a gente pode chamar de evangelho. E nesse sentido, a minha conversa com aqueles pequeninos é aquilo que Jesus disse lá em Apocalipse 18. A Grande Babilônia está estabelecida, que é uma religião global, escatologicamente falando, é uma reunião de todas as religiões, porque todos os caminhos levam a Deus, essa é a ideia central. Sim. Mas aí o Espírito Santo vem e diz através de João, sai dela, povo meu. Isso me dá uma esperança, e é uma esperança assim, que só depende de Jesus mesmo. É como se Jesus olhasse para essas instituições e entendesse o seguinte, esses pequeninos estão ali, são meus e eu vou tirá-los de lá. Então assim, primeiro, eu sei que a igreja de Jesus, e nós sabemos disso, a igreja é dele, não é do pastor, não é de denominação nenhuma, é de Jesus. E lá em Malaquias tem um texto assim muito forte. Tudo é forte lá, né? Mas tem um texto que Deus ele deixa claro que o nome dele é conhecido em outras nações e ele tem gente de todas as nações. Sim. Aí você fala, poxa, Malaquias é o 5º século antes de Jesus e Deus está dizendo que tem crente em toda parte. Deus está dizendo para nós assim, a salvação não depende de vocês. Deixa comigo. Eu planejei, meu filho executou e o Espírito Santo está salvando pessoas. Isso em Malaquias. E em Apocalipse, o anjo está dizendo, ou o Senhor está dizendo que na Grande Babilônia tinha aqueles que ele precisava tirar de lá. Então, o primeiro movimento, para os pequeninos, Deus com certeza, por misericórdia e por algum desígnio que eu desconheço, vai cuidar de tirá-los de lá. Segundo, é muito importante esse momento que a gente está tendo aqui, Sim. para com certeza trazer ainda mais luz, à medida que o programa continua aqui, para facilitar o discernimento dos nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Pastor, a gente sabe que ela tem essa igreja reborn, criamos um termo novo, né? Ela tem um baixo comprometimento doutrinário e bíblico. A gente sabe que isso vai arrebentar com esse crente. Crente médio para baixo, né? Que tem pouco conhecimento bíblico, que se converte numa igreja como essa. Pastor, mas ela tem uma roupagem bonita. Ela tem uma apresentação bacana. Isso conta. Porque ela atrai. Ela é popular demais. E aí vem quais os problemas oriundos disso ao longo do tempo. Porque é uma igreja que tem esse baixo comprometimento doutrinário e bíblico. Então ela é rasa na sua forma de pensar no púlpito e ela passa isso para a igreja. Foi tema até de outros podcasts também, esse assunto que nós falamos aqui em relação a líderes intoxicantes. Sim. Ela produz uma intoxicação na vida desse crente, desse novo crente, trazendo sérios prejuízos. Como que esse crente vai viver a fé verdadeira e real? Porque ele está vivendo um bebê reborn. Isso não é real. Sim. Ele é bacana, ele é interessante, ele é bonitinho, ele é gostoso de pegar, a pele é parecida, a cor da pele é muito igual, é muito real. Gente, é incrível. E as pessoas ficam admiradas. A igreja reborn pode produzir esse efeito. Sim. E como que a gente faz? Como é que esse crente vai sobreviver, por exemplo, um princípio de dores da igreja, uma confrontação espiritual?
Olha, Uma luta, uma guerra. sim. São vários sintomas para um crente que está numa igreja Eu reborn. joguei uma pergunta para você, cheio de... Não, ela é Parece um povo, cheio de espinhosa. tentáculos, espinhosa, né? São vários sintomas Certo. Fique à vontade, o tempo é todo seu. para identificar uma pessoa que está numa igreja assim. Tá. Primeiro porque o bebê reborn, ele se parece demais, né, com um bebê de verdade. E nesse sentido, uma das características de uma igreja reborn é não confrontar o pecado, não exaltar, no sentido da exposição bíblica, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Certo. E aí a gente cai num problema sério aqui. Existe hoje uma teologia, que é uma teologia progressista, que quando confrontada, ela desliza para um argumento filosófico para dar sustentação o porquê não confronta ou não interpreta determinados pecados, que a Bíblia chama de pecado, como pecado. E aí a salvação nesses guetos, nessas instituições, ela está firmada mais num conceito moral, que aí entra o aspecto filosófico da coisa, do que bíblico. Por que moral? Porque quando a pessoa diz assim, e aí você pode, nem faça isso, né? Mas, enfim, tem vários pastores hoje com esse argumento. Na minha igreja, eu libero isso, 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 porque essas pessoas, na verdade, são pessoas boas, que têm uma conduta assim, têm um patrimônio moral assado. Tem boas intenções. Isso. Então, quando você olha essas pessoas no cotidiano, que são exemplos de uma vida assim assado, você percebe que elas dão de 10 a 0 em determinados crentes. O que esse cara está dizendo no final? Ele está dizendo que a salvação é baseada numa observação moral do indivíduo. Mas quando Adão caiu, ele não caiu porque ele usou droga, encheu a cara. Esse catálogo de obras da carne que Paulo dá lá em Gálatas 5, Adão não fez nada disso. Adão desobedeceu a Deus. Então quem olhasse Adão, depois da expulsão do Éden, ia dizer assim, mas Adão, você não fez nada, como pode? Você é um cara íntegro. Deus foi duro com você. Um absurdo que Deus fez, como pode? E aí que entra a questão seríssima da condenação eterna. Porque a santidade de Deus, né? Tem um autor que ele fala, eu não lembrei por acaso agora, uma expressão dele que a criança, quando está no colo do pai, às vezes dá um tapinha no rosto do pai, né? Tem crianças, às vezes, de colo que fazem isso, é uma coisa de reflexo, não é nem maldade. E bate no rosto do pai ou da mãe. E esse autor pega emprestado essa imagem para dizer assim, alguns ateus são agressivos contra Deus porque Deus permite, como um pai que leva um tapinha no rosto e acha que, a criança acha que é o máximo. Só que vai chegar um dia que esse pai é Deus. E ninguém bate no rosto de Deus e fica impune. Por isso da condenação eterna. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles foram excluídos do Éden. O querubim fica na entrada ali, é uma figura de linguagem profética, para dizer que Deus riscou o chão. E Deus disse, a partir de agora, gente, é isso que tem para hoje. E pela infinita misericórdia, como eu acho que foi Karl Barth que dizia, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Então Deus planejou a salvação antes da criação de todas as coisas. Mas o ponto dessa volta que eu estou dando é para dizer que um dos problemas, são vários, graves na Igreja Reborn, é que a interpretação da salvação deles... Pegou. A interpretação de salvação deles, a teologia, a soteriologia deles é baseada num princípio moral. Princípio moral, se fosse assim, Jesus teria vindo para dar aula de etiqueta e não morrido na cruz de um jeito tão horroroso e desgraçado que foi a morte e condenação absurda e abjeta que ele sofreu, para redimir pecador como eu. Então, assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que está escrito.
todos, e Paulo diz mais em Romanos, não há um justo, um sequer. Sendo assim, pessoal, numa igreja onde não se confronta o pecado, não se denuncia o pecado, e aonde o pecado é seletivo. Pecado é luta de classes, o pecado é injustiça social, o pecado é... Pelo amor de Deus. Então, são vários os sintomas que realmente denunciam ou evidenciam, melhor dizendo, um padrão reborn de igreja. Dentre eles, a maneira amistosa com que o pecado é tratado, como se fosse mais uma questão ética, moral, do que realmente uma morte espiritual condenada à eternidade longe de Deus. Tá vendo, internauta? Você está ganhando com esse incremento da nossa fala aqui, que vai enriquecer o seu conhecimento e acender uma luz de alerta aí na sua mente, no seu coração. É muito sério. Pastor César, nós gravamos ano passado também, ou foi esse ano, acho que foi esse ano já, é um dos mais recentes, 2 episódios falando sobre a cultura woke. Sim. Você acredita que a Igreja Reborn, pegou mesmo, ela dá uma passeada de leve ou ela atola o pé fundo na cultura woke? Por que é a cultura woke? Ela permeia tudo que está na nossa sociedade. Nas mídias sociais, na televisão, nas escolas, nas universidades, na política. Então ela permeia tudo. E ela entra nas universidades, ela está nas universidades e ela também solapa a cultura teológica dentro das universidades cristãs. Sim. Você acredita que a Igreja Reborn, ela também se faz valer, porque você falou de justiça social, né? Que tem a ver com a cultura woke. Ela traz emprestado muita coisa de lá, porque a cultura woke, o que é? Não condenar nada. Uhum. Ou viver pelo socialmente aceitável ou politicamente correto. Você acha que ela passeia aí ou ela está de forma imersiva, atolada mesmo na cultura woke? Dividindo, né? Primeiro, para a gente entender que existem 2 modelos de igreja aqui, que senão a gente vai ficar em um só. A gente pode falar, e a gente está falando aqui... Fique à vontade. Desse reborn que é progressista, que parece igreja, mas tem sérias interpretações equivocadas, com certeza, em relação às escrituras. E, por outro lado, tem a igreja legalista. Eu nasci numa igreja legalista. E o que é uma igreja legalista? A igreja legalista, ela cria legalistas, fariseus. O que é um fariseu? O fariseu é um cara que procura fazer tudo certo só para não perder o direito de criticar. Então ele não faz nada para agradar a Deus, ele faz tudo certinho por medo de ir para o inferno e também para ter direito de atacar os outros. Né? É o que ele faz. E aí você cai lá em Mateus 23, quando Jesus denuncia essa igreja, dizendo, vocês percorrem mar e céu e terra em busca de fazer um prosélito, tornando-o 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Então tem uma igreja também que parece santa, robusta, que tudo é pecado, mas que na verdade é só fachada. Jesus metaforicamente chamou de sepulcro caiado. Então os judeus pintavam sepulcros para não correr o risco de, não por descuido, tocar, que era imundo, e aí ficaria imundo. Jesus disse, tanta frescura, e é só fachada. Por dentro está tudo podre. Então tem um reborn também, que parece que é o baluarte da santidade, mas é legalista. Excelente. Ele foi denunciado isso por Jesus e pelos apóstolos. O Jesus teve os maiores embates foi com essa igreja. Com os fariseus, não foi com os pecadores. Com essa igreja. É tanto que, veja, quando ele está no templo vendo o pessoal contribuir, ele chama a atenção da viúva, que deu tudo que ela tinha. Sim. Mas o que chama a atenção ali para Jesus não é só a questão da quantidade, é a questão da qualidade. Por que isso é importante? Porque senão a gente vai falar assim, Jesus falou que quem é mais simples e deu pouquinho é o Senhor dos Anéis da glória de Deus. Não é isso. O que chamou a atenção de Jesus foi o coração da viúva. Porque
Porque os que ofertavam lá generosamente ou abastadamente davam da sobra. A viúva deu a única moeda que tinha. Só que Jesus está falando do coração da viúva e aí, consequentemente, da oferta. Mas primeiro do coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele poderia ter feito assim, ó. Viúva, vou te contar uma coisa que não vai fazer sentido agora, mas depois você vai entender e o meu espírito vai te explicar isso mais tarde. Mas agora não dê oferta nessa igreja, não dê. Por que não, Jesus? Estou inventando isso, hipoteticamente. Não dê oferta porque esse dinheiro eles vão juntar para um dia, logo mais, pagar Judas Iscariotes para me vender e aí tudo isso o templo, essa igreja reborn da época de Jesus, manipulou e fez. Está nas escrituras isso. Jesus não impediu aquela viúva de ofertar, mesmo sabendo do mau uso da economia que os simples traziam para a igreja. Por quê? Porque Jesus sonda os corações. Mesmo você que está numa instituição que às vezes é abusiva, tem muitos vídeos bons aqui sobre isso que a gente já trabalhou. Traumas religiosos, Traumas 1 e 2, religiosos. que fala sobre os abusos cometidos Exatamente. em instituições e lideranças. E aí a gente tem um pastor reborn, né? Que tem esse perfil narcisista e afins. Então, assim, é muito sério isso porque chega num ponto em que a igreja legalista, para o crente que é neófito na fé, que é leigo, acha que está numa igreja séria porque lá não pode nada, não pode nada. Eu cresci numa igreja que não podia nada. Depois fui para o seminário, estudei e descobri que existia uma matéria que na verdade não era doutrina, mas era usos e costumes. Usos e costumes tomou o campo da doutrina por muitos anos. Tomou, a igreja pentecostal brasileira assim. veio nessa esteira. Era o que eles sabiam, né? Sim. Então não vamos nem... Enfim, mas foi o que tinha. E eu cresci nesse ambiente muito rígido. Depois do seminário, Deus me deu graça para eu não ir para o outro extremo também. Tipo, vamos ser liberal, já que vivi muito tempo nessa estrutura tão opressiva. Só que aí a gente tem um outro extremo da igreja liberal. E essa igreja liberal realmente ela é danosa porque existe a heresia de 1,99 e existe a heresia sofisticada, tem que ser muito inteligente. E aí, os líderes das igrejas progressistas, a heresia que eles confeccionam é de altíssimo nível. E para o leigo entender isso aí é muito complicado. Por isso que eu comecei dizendo, Jesus sabe quais são as ovelhas dele e vai cuidar. Agora, por fim, uma coisa muito também assim mais importante da gente dizer aqui é sobre cosmovisão. Porque cosmovisão é as lentes pelas quais a gente interpreta a realidade. Se a gente pega o evangelho de Jesus e coloca a nossa interpretação da vida, por exemplo, se eu coloco os óculos de Jesus e chego aqui e digo assim, eu sou a favor da legalização do aborto, sou a favor da legalização... Gente, eu não sou, tá? Já fiz até o corte aqui, porque você cortaram isso aqui. O pastor César falou que é a favor. Então, já estou cortando para não ter problema. Fala assim, mas peraí, você colocou as lentes de Jesus e está falando isso? Como assim? Então, isso é cosmovisão. Dependendo da maneira como alguns pregadores, pastores, interpretam as questões sociais, as questões morais. Por isso que eu disse, a heresia de 1,99 é fácil. Se eu ouvir algum doido falando aí bobagem, você fala, isso aí não... A Bíblia não presta, a Bíblia... Não, isso é heresia, isso é um absurdo. Agora, dependendo da situação, é necessário uma análise mais cuidadoso. Por isso que eu louvo a Deus de caminhar ao seu lado. Estamos sempre estudando, pesquisando, lendo, para poder estar vacinando a igreja na medida do possível, né? E você fez uma distinção bacana, interessante, que a gente não combinou nada, né? Bate pronto aqui, né, pastor? Com certeza. E eu quero fazer uma outra distinção também. O bebê reborn, ele é bonitinho, uma gracinha, mas não tem vida. Esse é o negócio. E o bebê humano, ele é lindo, bonito, é um ser humano, ele é vivo, ele é quentinho, ele requer atenção, requer cuidado para que ele desenvolva seus anos de vida e cresça e se torne um adulto saudável. O bebê reborn não exige atenção.
Exatamente. Não ia dizer muita, mas não exige atenção. Enrola um paninho, larga ele lá, pronto. Bonitinho. Tá lá, eu vou lá e pego. Já o bebê normal, que é humano, ele precisa de uma vigilância 24 horas. Geralmente a mãe, quando ela acaba de amamentar, o que ela faz? Ela põe o bebê para que ele possa arrotar o leite, para que não ocorra engasgamento. Inclusive, tivemos um caso agora, essa semana, que saiu nas mídias da TV, sobre um pai que estava cuidando do bebê, acho que foi o pai, estava cuidando do bebê, e a mãe entregou para o pai, não fizeram esse acompanhamento, e o pai colocou ele para dormir de bruços. E ele se afogou com leite. Oh, meu Deus. E o pai dormiu e a criança morreu. Oh, Foi Jesus, triste, terrível. Que loucura. Eu vi isso na TV por esses dias, isso me chamou bastante atenção. O que eu estou dizendo com isso? O bebê humano, ele exige atenção. Como a igreja de Cristo exige atenção de nós líderes, de nós anciãos, que zelamos pelas doutrinas da igreja, pelo acurado senso de observar como está indo a igreja. Porque se não houver uma atenção, a criança pode engasgar, ela pode cair, ela começa a aprender a andar, você solta ela de pouquinho, você não solta ela sozinha, de uma vez por todas. Você vai liberando pequenos passos, pega na mãozinha, ó, vem, tá, a criança começa, aquele jeitão, né, desajeitado, daqui a pouco ela tá andando. Mas ela teve uma supervisão. E para outras coisas também, ela vai precisar de atenção. O bebê reborn, não. Então, percebe a diferença? Exatamente. A igreja de Cristo, claro, ela é cuidada pelo próprio Cristo, mas nós, pastores, temos o compromisso de sermos os anciãos que zelam pelas doutrinas da Bíblia, que zelamos para que esse farol, essa luz que ilumina o barco, que é a igreja, em mares tempestuosos, possa conduzir o barco para um porto seguro e orientar o navegante. Então, essa é a missão da igreja. Então, essa é a distinção que eu queria fazer. Porque nós somos os guardiões, pastor César. Se nós falharmos, e se esses líderes dessas igrejas falharem, deixarem a própria sorte, se torna uma coisa artificial. Ela vira algo marketizado. Exato. Quer comentar? Exatamente. E aí que está o negócio, né? Porque a gente está vivendo várias profecias se cumprindo nessa geração. Interessante. E as profecias escatológicas, elas são aquilo que alguém ilustrou assim. Os sinais da vinda de Jesus, da volta de Jesus, não são estáticos. Não é que nem sinal de trânsito, que você lê lá os símbolos. Os sinais da volta de Jesus é como uma sirene de um trem, que quanto mais próximo, mais forte fica. Então, esses sinais, eles estão escalando. Quando a gente vê uma geração que pega um bebê que você sabe que você foi na loja, comprou, e aquilo lá é um boneco, e você vai numa igreja e pede para batizar, você leva no SUS querendo que tratem ele, você começa a dar show dizendo que você tem estacionamento preferencial, que você pode entrar na fila porque você tem um bebê. Isso é um problema que vai para além do cognitivo. É alguma coisa que eu não sei dizer e nem vou dizer porque não é minha praia e eu seria muito inapropriado. Mas o ponto aqui é que as profecias acerca desse quadro escatológico que se forma, na escala que a Bíblia diz que nunca antes houve, Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4, que por se multiplicar... Não, isso aí é Mateus 24. Que nos últimos tempos o povo teria comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, e não suportarão a sã doutrina. Então nós temos uma liderança reborn, que não faz a exposição séria da palavra de Deus. Quando a gente vê Pedro em Atos 2 em pé e trazendo a palavra, o centro da palavra do Pedro é Jesus. O centro da palavra do Pedro é assim disse Joel, e traz a exposição do texto. Depois ele diz, está se cumprindo aqui o que Deus disse através da sua palavra. E sobre tudo isso, Jesus. O assunto do Pedro é Jesus. Aí você vai em Atos 17, Paulo é outro contexto. É um contexto completamente pagão,
é o Areópago, que é o palco do berço da filosofia Sim. da Grécia, do povo que de algum modo também é um paradigma na história da civilização. E Paulo começa com todo cuidado: em tudo vos vejo religiosos, né? Educado, polido, não vai bater nos outros se ele pretende evangelizar. Mas lá pelas tantas ele fala assim, ó: Jesus, ele morreu e ressuscitou. Então Paulo, um cara poliglota, um cara de uma formação fantástica, que tem habilidade para dialogar com os seus contemporâneos, vai com todo o trato, sim, retórico, filosófico, citando até filósofos, mas lá pelas tantas ele fala assim: Jesus vai voltar. Hoje, tem pregações que são baseadas, e aí eu não estou falando que isso é problema, mas são baseadas em um achado filosófico, em uma peça de literatura, em uma música popular brasileira. Eu ouvi esses tempos atrás um pastor pregando, a estrutura da pregação toda foi em cima de uma música popular brasileira. E assim, eu posso citar também um autor, aquilo, não tem problema. Paulo citou filósofos, tanto contemporâneos quanto anteriores a ele. Não tem problema. O problema é que quando um pastor, um pregador fica com vergonha de citar o apóstolo Pedro e começa a citar Nietzsche, aí você fala assim: opa, o que está acontecendo aqui? Então nós temos Pastor Reborn, nós temos Igreja Reborn, nós temos Ovelhas Reborn também, viu? Ficou boa. Tem Ovelha Reborn também. Ovelha Reborn. Porque a Ovelha Reborn, ela não quer ser tratada como ovelha. Você pegou com essa. A ovelha você tem que confrontar. Você tem que dizer: não é por esse caminho. Não é assim. Por te amar, eu tô falando isso. Cuidado com a criança, né? Claro. Eu tô pegando aqui, sua analogia você não mesmo. vai comer essa comida aqui agora. Eu quero chocolate. Uma criança de 2, 3 anos, quero chocolate. Peraí, não vou te dar chocolate, não. O Isaac, Doces. né? Quando era pequeno, o Isaac, ele era terrível. Assim, ele tinha energia beça. Eita. E aí, quando estava pregando, culto de ensino principalmente, era menos pessoas, e a igreja bem calma, assim, e ele tá correndo lá na lateral da igreja, correndo mesmo assim, tocando horror. Aí a dona Nilza ia lá, pegava ele, colocava ele sentadinho e dizia assim: você vai ficar sentado aqui? Ele dizia: não. Porque criança de verdade é isso. Não é reborn que você põe lá e questiona, é marrento, e você fala: vai ficar, e assim assado. Então, quando nós amamos, é aquilo que o escritor aos Hebreus diz: Deus corrige o filho a quem ama. Mas se não aceita correção, é bastardo. Se não aceita correção, eu vou fazer uma versão Ferreira aqui. É reborn. Se não aceita correção, é reborn. Porque a ovelha de verdade fica triste. É engessado, é duro, né? O Claro. negócio não tem vida. Claro. Então, assim, é muito sério, né? A gente tá rindo aqui porque Ficou cômico, de certa forma, cômico, é verdade. mas não deixa de ser trágico se a gente não cuidar. Eu anotei aqui, pastor César, porque nós vemos então a ênfase também no ser humano, da Igreja Reborn, o pastor Reborn, a ênfase no ser humano e não em Cristo. Porque quem compra o bebê Reborn, tá? Eu já falei aqui repetindo que eu não estou falando mal do bebê Reborn. Não mesmo, nem de quem compra também, né? Bacana, legal, super legal. Mas assim, você compra e fala assim: eu vou comprar para colecionar. Uhum. Esse é o meu bebê Joãozinho Reborn. Vou colecionar John Reborn. John Reborn. Vou guardar o meu bonequinho, o bebê Reborn. Mas um casal não diz assim: amor, vamos fazer um bebê pra gente chamar de nosso? Não, você fala assim: amor, vamos ter um filho. Exatamente. É um diálogo. Para nós criarmos ele nos caminhos do Senhor e prolongar o nosso DNA, né? Nesse serzinho, ele ou ela, que vai nos representar no futuro, porque nós vamos morrer. Então vamos ter um filho? Vamos. Você não fala como o bebê Reborn: eu vou comprar um bebê Reborn. Eu vou lá na loja, compro no cartão de crédito ou débito ou no Pix e levo o bebê para casa. Então eu estou dando ênfase no brinquedo. Sim. Agora, quando você fala de ênfase no ser humano, é que a ênfase é Cristo e não no ser humano. Exato. E a Igreja Reborn, o pastor Reborn, ele dá muita ênfase na instituição e nele próprio. Exatamente. Muito Não é em Cristo. sério isso que foi dito agora. Quer comentar? Porque a Muito ênfase está sério. neles.
porque aqui é legal, aqui é bacana, aqui a gente aceita tudo, aqui a gente faz coisas diferentes que as outras igrejas que não permitem, que engessam vocês e tal. Não, aqui pode, aqui é legal, aqui nós somos da paz. Quer comentar? Eu acho que agora matou a pau, porque realmente cai nesse lugar. Aí a gente pode colocar aí o tipo de louvor que é tocado nessas igrejas, que para um bebê reborn tem que falar dele, né? Porque ele é o centro. Então, então as letras todas vão nessa direção. Ele é o centro. É antropológica mesmo. O homem ali é o centro. Renascido, porque reborn é renascido, tá? Sim. Mas a Bíblia diz que se nascer do Espírito. Exatamente. Né? É outra coisa, diferente. Exatamente. Então, assim, é uma coisa... Eu não sei nem o que falar. Você quer rir, né? Não, porque é um absurdo isso. É um absurdo. Eu sabia que o tema ia ser. Saber que a gente chegou num estado Chegamos de coisas nesse ponto, assim. gente. É aquilo. E olha, Chesterton, ele é um pensador lá. J.K. Chesterton, exatamente. se não me engano. É ele. Ele dizia assim: não há nada mais extraordinário do que um homem comum, uma esposa comum e seus filhos. É uma frase tão boba, mas tão poderosa. Ele estava prevendo uma coisa que a gente está vivendo. E isso vem escalando. Por quê? Primeira coisa que Deus cria é o homem, a sua imagem e semelhança. E por homem aqui eu me refiro macho e fêmea. Essa unidade, macho e fêmea, reflete a triunidade. Porque Deus é um Deus relacional, por isso que quando Deus disse não é bom que ele esteja só, Deus está autodialogando, né? Sim. A triunidade ali, que a gente não consegue nem conceber isso. Nossa mente finita não consegue porque transcende realmente, de Deus. Mas Deus percebe que Adão precisava de um par, de um igual, né? E aí não poderia ser o próprio Deus, teria que ser um semelhante a ele mesmo, e aí vem Eva. Então Deus cria um casal, a sua imagem e semelhança. Deus está dizendo para nós o seguinte: a família é uma criação minha. A família. Beleza. Aí essa família é anterior ao Estado. O diabo olha para a formação da família e fala assim: opa, se Deus instituiu isso, é porque tem um significado. E hoje o que o diabo mais faz? Atacar a família. Por quê? Porque o Salmo 128, que é um salmo pequenininho, ele fala da bem-aventurança de um homem que tem em volta da sua mesa sua esposa e seus filhos. O que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurança, ela é um superlativo, porque o hebraico, quando fala lá santo, 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 né? Lá em Isaías 6, no hebraico não tem a palavra tipo santíssimo, então, ou santarrão. Esse exagero... Quer que eu leia o 128 aqui? Por favor. Olha que legal. Eu vou ler na versão NVT. Por favor. Nova versão transformadora. Gosto dessa versão. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Olha que coisa lindo. linda. Ele está falando assim, o que é um homem feliz? Que ali bem-aventurado é extremamente feliz, é um superlativo. Deveras feliz. Eu sou realizado, eu sou bem-sucedido. Por que você é bem-sucedido? Porque eu sou um empreendedor, sou rico e vendo cursos, faço e aconteça. Não é isso que a Bíblia diz. Um homem extremamente feliz é aquele que tem na sua mesa sua esposa e seus filhos. Isso é bem-aventurança. É a família. E aí Chesterton diz, é extraordinário um homem comum, uma mulher comum e seus filhos. Não tem nada... Pastor Rulli, meu pastor querido, eu amo voltar para casa. Eu amo quando os meus filhos estão em casa. Meus filhos e minhas filhas, né? É uma alegria maravilhosa quando os 6 estão dentro da minha doblô e a gente está jogando conversa fora e dando risada, brincando, um tirando sarro do outro. Eu sou esse cara bem-aventurado. Aí o diabo olha para isso e fala assim, cara, eu vou destruir isso. Eu vou investir nisso. E aí começa Reborn. Nós não estamos falando disso, mas a gente poderia, só de passagem, pai de pet, que é um conceito também que se a gente der um passo atrás e analisar, é mais no teu âmbito do que pai no meu.
psicanaliticamente. O sentimento para um animal. Então, alguma coisa saiu do eixo e a gente caiu nesse lugar onde a família não é mais respeitada, não é mais valorizada, e aí entra esses elementos da indústria, da cultura, da ideologia. Querendo engolir a família. Exatamente. E aí, meu pastor, a gente vê o reflexo disso tudo, finalizando essa fala, quando Balaão tentou amaldiçoar Israel, 1, 2, 3 vezes e não funcionou, ele deixou um conselho e o conselho funcionou. Ele disse, Balaque, só tem uma maneira de você penetrar no coração dessa gente. E não é com maldição, não é com mandinga, é com cultura. Só que leva tempo. Mas à medida que esse povo se relacionar com as suas filhas, esse relacionamento vai quebrar a hegemonia, a identidade. Logo, eles se casam com as filhas de vocês. E esse cruzamento de dados vai enfraquecer a identidade religiosa e espiritual deles. E aí sim, você entrou no coração deles. Balaão está no Antigo Testamento, lá em Números, e aparece no Apocalipse, porque Balaão deixou de ser um personagem para ser uma manifestação de um espírito. E Satanás, ele tem trabalhado por meio da cultura para penetrar no coração da igreja ou tentar penetrar no coração da igreja. E eu sei que, se Jesus voltar hoje, ele tem uma noiva que é zelosa, especial e de boas obras. Sim. A noiva de Jesus está aí. É a igreja dele. Linda, maravilhosa, que o Espírito Santo tem trabalhado para ornamentá-la, para entregá-la ao Filho, linda e gloriosa. Mas, enquanto isso, o inimigo está lutando para que essa noiva se torne uma noiva reborn também. Mas, claro que Jesus não vai permitir isso, né? Pastor, a igreja reborn, no sentido que a gente amplamente divulgou aqui e comentamos, ela pode produzir um cristão trôpego, um cristão com deficiência, Sim. dele não entender de verdade o que é o cristianismo que foi implementado em toda a Bíblia, né? Começando lá dos primórdios até a revelação no Novo com Jesus. Pode produzir um cristão que seja com uma grave deficiência, que vai impedir ele ou ela de entenderem a vida como o mundo está se projetando sobre nós hoje? Sim, é tanto que tem um autor, Soren Kierkegaard, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Soren Kierkegaard. Isso. Sim. Norueguês, eu acho. Ele era um cara admirador do cristianismo. Admirador mesmo assim. Número 1 do cristianismo da sua época. Só que tinha um detalhe que ele percebeu. E ele escreve isso. E ele diz num determinado momento, falando sobre a igreja da sua época, ele percebeu que os padres, eles tinham mais um papel de professor do que a encarnação da palavra. Então ele denunciou isso. Ele disse assim, vocês se vestem com essa áurea professoral, e aí a única preocupação que vocês têm é com o texto, com a exposição do texto, mas não querem saber de viver esse texto. E aí ele olha para a igreja protestante da sua época também e faz a mesma denúncia. Os pastores, eles são professores, mas não a encarnação da palavra. E ele era um amante do cristianismo. Então ele trabalha justamente para denunciar isso. Existe o cristianismo, e por cristianismo aqui eu me refiro, no caso dele, né, dentro dessa perspectiva, uma referência, digamos, à igreja verdadeira de Jesus, universal e transcendente, e à instituição. Então ele percebe já na época dele que havia uma reborn ali, né, dentro das devidas proporções. Pegou. Então hoje nós estamos numa sinuca de bico, porque, gente, não é fácil às vezes, né? A gente olha para Josué, que foi um general de guerra tremendo, poderoso, usado nas mãos de Deus, sucessor de Moisés, e que numa bobeira que ele deu, ele deixou passar ali num acordo que ele faz com alguns estrangeiros peregrinos, e depois ele se dá conta que eles haviam mentido para ele.
Então, se Josué, por um descuido, foi enganado por Sim. peregrinos que se vestiram como viajantes, que estavam lá, sei lá, do fim do mundo, e na verdade era uma mentira, eram vizinhos dele, mas Josué precisou sustentar a palavra dele, porque era assim que funcionavam as coisas dentro desse contexto. Depois nós temos Samuel, quando foi na casa de Jessé para ungir um rei, ele olhou para o primeiro que aparece e diz, graças a Deus que vai ser rápido a minha visita aqui. E Deus disse, você quer cair de novo no mesmo erro que caíram com Saul, porque vocês escolheram Saul pela aparência, você vai fazer a mesma coisa? Ou seja, se Samuel, que é um vulto histórico, como um profeta gigante do Antigo Testamento, que é um exemplo para nós, quase consagra um reborn, imagina a gente. Por isso verdade. que a gente tem que tomar muito Verdade, cuidado o tempo todo, né? verdade. Pastor, a última parte do nosso programa de hoje, a Igreja Reborn, ela é extremamente eloquente de alto desempenho. Ela parece que está conseguindo os seus objetivos. Ela angaria muita gente, ela tem uma alta credibilidade, ela tem nome, né? E eu vou lá para o texto de Apocalipse, né? Tens nome de quem estás vivo, Essa palavra é forte. mas estás morto, né? Não lembro agora onde está, mas veio de memória. Não. Sim. Aqui é bate-pronto, a gente não anotou. Mas, enfim, ela é extremamente eloquente e ela é de alto desempenho. Tem fama que está vivo, mas está morto, né? E ela tem ela traz uma pressão. Aí quem vê, e é leigo, como você bem usou essa palavra, poxa, legal, que proposta bacana. É como o bebê reborn na vitrine. Exato. Ele atrai você. Poxa, que coisa bonita, bem feita. Então, assim, como é que a gente vai se comportar diante disso? Como é que o nosso internauta pode ter um filtro? Porque às vezes ele está nos assistindo e ele é um novo crente. Então, como é que ele vai ter esse balanço? Porque você falou que a gente precisa ter o cuidado, né? Isso é verdade. Com o perigo do farisaísmo, mas também o perigo de O você liberalismo. ser muito liberal. Então, você tem que ter um ponto de equilíbrio. Então, vamos finalizar com essa questão? Amém. Manda ver. Fala o que você Amém. tem que falar. O que eu posso dizer é o seguinte. Errais por não conhecer as Escrituras. Perfeito. Jesus está dizendo com isso. Só existe uma maneira de não incorrer num engano. Isso é tão grave que Jesus disse que se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E ele disse também que a manifestação do anticristo e do espírito do anticristo, que desde a queda do homem, esse espírito do anticristo, porque tudo que se opõe ao projeto de Deus é anticristo. Anticristo. Sim. É presente. Jesus disse que se Deus não tivesse misericórdia, até os salvos seriam enganados, né? Se possível fosse. Então, assim, a maneira como o diabo trabalha artesanalmente na confecção de um bebê reborn, de uma igreja reborn, é tão bem elaborado que parece. E chega a tal ponto do engano que quando for aquele grande e terrível dia, pastores reborns, profetas reborns, apóstolos reborns vão estar diante do trono do Senhor e vão dizer, no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz, ou seja, o reborn está achando que é um salvo. Então, o que eu posso dizer para você, meu querido irmão e irmã, que tem nos dado o prazer e a honra da sua audiência? Primeira coisa, oração, leitura da palavra, temor do Senhor. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus discernimento. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje a Bíblia. Facilmente a gente pode baixar a Bíblia aí no computador, no celular. A Bíblia está em todo canto hoje, muito fácil para nós todos. Mas no primeiro século, gente, a igreja do primeiro século não tinha Bíblia, não. Eles iam para o culto, ouviam a palavra, as cartas, elas eram posteriores, quando a igreja surge, só tem o Antigo Testamento. Atos dos Apóstolos... A Bíblia que Jesus lia.
era o Antigo Testamento. A Exatamente. Bíblia que Paulo fala Que os apóstolos liam que era o eles Antigo leram Testamento. era o Antigo Testamento. Ele diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino, escrito está. Exatamente. Qual era a Bíblia deles? Antigo Era o Antigo Testamento. Testamento. Então, quando surge a igreja lá em Jerusalém, em Atos 2, e nas primeiras décadas, não se tem epístola correndo. E mesmo que tivesse, Não. eram circulares. A mesma epístola que lia aqui aos Efésios ia para Colossenses, Eram uma viagem pequenos textos. longa, terrível, e aí chegava aqui, a gente fazia uma cópia, mandava essa aí lá para o fim do mundo e vai rodando. O crente não tinha uma Bíblia para levar Não. para casa. E os crentes permaneceram. Por que permaneceram? Porque Inclusive debaixo de muita perseguição. perseguição e já Forte. muitos falsos apóstolos e profetas. Já muito. existiam naquela época. Poxa, muitos. em Atos 8, o Simão, mágico lá de Samaria, era um cara importante. E mágico lá não é mágico de truque, não. É de magia mesmo. O cara era endemoniado. Ele se converte, se batiza, fica ali dando um suporte para Filipe, que era um diácono / evangelista, e o fogo do Espírito Santo está tomando Samaria, vem Pedro e João, porque cresceu demais. E aí, o Simão, que parecia crente, ele vira para Simão e fala assim para Pedro, você quer quanto para me dar esse segredo aí que vocês estão usando? Pedro falou, olha, ora para que Deus tenha misericórdia, porque o que você acabou de falar é uma loucura. Então, por que eu estou dando esse recuo? Para mostrar para a nossa audiência que já nos primeiros anos de vida da igreja, o anticristo, o espírito do anticristo já usava pessoas para enganar os crentes. E Deus guardou a igreja. Então, Deus vai guardar você, meu irmão e minha irmã, mas preste atenção no púlpito da tua igreja. Preste atenção o quanto Jesus é o centro, o quanto o pecado é confrontado, o quanto o amor também é manifesto, porque não adianta nada. João disse, né, em capítulo 1 de João, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Como do unigênito do Pai. Isso, cheio de graça e de verdade. Então, uma verdade sem graça é moralismo. Agora, a graça sem verdade é liberalismo. É graça e verdade. Essas duas coisas juntas. Para que tenha um evangelho moderado, equilibrado, mas também confrontador, como diria Martinho Lutero, o evangelho é um leão. Abra a jaula e deixe-o fazer o estrago. Sim. É isso, o evangelho é confrontador, o evangelho é um soco no estômago, o evangelho é desconfortável. Não é popular. Não é popular. E tem um padre aí, Antônio Vieira, do século passado, não lembro, na verdade, do século, nem lembro, mas ele dizia assim, se a gente está pregando e o povo está indo para casa dando risada, alguma coisa está errada. Tem que sair triste com o tipo de vida que leva. Isso um padre. Ele tem sermões fantásticos aí, Antônio Vieira. Não me recordo a data agora que me fugiu. Mas é isso, meu pastor. Eu confio. Nesse programa eu digo com todas as letras que o Espírito Santo, só ele para cuidar dos pequeninos. Porque Reborn realmente engana. Engana porque parece demais uma igreja séria, parece demais um pastor sério. E aos pequeninos, o Espírito Santo para apacentar, para cuidar. Mas o Espírito Santo mora dentro de você, meu irmão e minha irmã. Ore e peça a Deus discernimento. E a Bíblia diz que ele ajuda em nossas fraquezas, porque Ajuda. não sabemos nem como orar Exatamente. corretamente. Então ele ajuda. Internauta querido, você está ganhando com esse programa, com certeza vai te abençoar. Pastor César, chegamos ao final e eu quero te agradecer pela participação. Alegria minha. Incrível, fantástica. Tuas colocações são poderosas. Amém. Eu costumo dizer, são cirúrgicas, né? Vão exatamente no ponto nevrálgico, né? Onde está doendo mesmo. E é importante é isso, gente. Aqui nós estamos trazendo luz e orientação em meio a mares turbulentos que a Igreja Evangélica Brasileira está vivendo. Eu quero só reforçar um negócio, meu pastor. Vou permitir a sua conclusão. Eu falei de passagem e reafirmo que a questão do visual da igreja, da estética da igreja, só que assim, o enfoque da minha fala não é sobre isso. Porque
Meu desejo é que a minha igreja seja cuidar da beleza, da estética, de tudo que eu puder, eu vou trazer, porque precisa realmente. Sim. Né? Recebemos esses dias atrás o aquário da nossa bateria, que a gente tanto queria, de presente do meu pastor, coisa linda de Deus. Isso é maravilhoso. Né? A igreja precisa se modernizar, mas não se mundanizar. Sim. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a gente está falando aqui é sobre conteúdo e não sobre a forma. Que forma é e o conteúdo. carro-chefe da igreja, é o conteúdo que alimenta a igreja. Com certeza. E mantém a igreja no status pelo qual Cristo espera encontrá-la. Senão, e a responsabilidade é nossa. Pastor. Ela se torna o quê? Um clube social. Clube social. E aí não é igreja. Não né? é culto, é reunião. É. Então nós temos cultos onde o ser principal a ser oferecido o culto é Cristo, é o senhorio de Cristo. Glórias a Deus. E nós o amamos. César, muito obrigado. Você com certeza trouxe aí muitas orientações poderosas para os nossos internautas. Gente, chegamos ao final. Esperamos que você assista até o final. Compartilhe esse episódio com quem você imagina que está precisando ouvir, com quem está perdido. Com certeza é luz no fundo desse túnel escuro e a igreja permanece. E nós estamos aqui, César, como você usou uma palavra muito, muito interessante, estamos aqui para denunciar. Glórias tá bom? a Deus. Deus te abençoe. Até o próximo Café com Deus. Um beijo no teu coração.